Bom dia, meu nome é Luana, eu sou aluna do 5º período de Pedagogia da Celso Lisboa. Estou acompanhada da minha amiga Letícia, Karen e Gabriela. A gente vai falar sobre um pouco da gestão escolar, mas mais precisamente sobre o orientador educacional e o coordenador pedagógico. Então, a gestão escolar consiste fundamentalmente para o bom funcionamento da escola, né? Ela é responsável por organizar e todo o acompanhamento, né, do aluno. A gestão envolve diferentes profissionais que atuam na gestão, que são o coordenador pedagógico, o orientador pedagógico, o diretor adjunto, consiste nesses 4. Só que a gente vai falar mais precisamente sobre o coordenador pedagógico e o orientador educacional. E aí eu vou falar um pouco sobre o orientador educacional, que consistia a princípio, né? A função dele era como mediador de, assim, ajudar nas escolhas profissionais, né, das crianças, né? Era uma função vocacional. Agora, no Rio de Janeiro, não se tem mais essa função, pelo menos não nas escolas públicas, só nas escolas privadas. Mas também eles ampliaram a função do orientador educacional, né? Agora o orientador educacional, ele trabalha em outras áreas, como mediação de conflitos, acompanhamentos emocionais, entre outros, né? Já o coordenador pedagógico, nas redes públicas, além de ter suas funções, que seria organização pedagógica, né, o acompanhamento dos professores, ele tem mais funções, que ele também acabou pegando a função do orientador educacional, né? E mais além da função do orientador educacional e do coordenador pedagógico, ele também pegou a função de resolver os conflitos, né, de acompanhamento com os pais também. Ele pegou a função geral da escola, né? Ele acaba pegando também algumas funções do diretor, pelo menos nas escolas onde eu trabalhei, sempre tudo quem faz nas escolas é o coordenador pedagógico. Agora eu vou passar para a minha amiga Letícia, ela vai falar sobre o coordenador pedagógico. O orientador educacional, quem vai falar é a Gabi. Então, quando eu fui pesquisar sobre o que era o coordenador escolar, eu vi ali na IA, né, quando aparece para a gente no Google, e aí nesse meio eu vi que existe um guia de apoio aos coordenadores, que é disponível pelo próprio Gov, e lá ele fala que os coordenadores pedagógicos são responsáveis pelo acompanhamento das atividades pedagógicas diárias da escola, promovendo a corresponsabilização de toda a comunidade escolar pelo aprendizado e desenvolvimento integral dos estudantes. E aí, paralelo a isso, a gente pode falar também como o contexto escolar, né, até chegar ao coordenador, que vem dos artigos em que a gente trabalhou, que fala: com a criação da escola surge a função de um inspetor de ensino, agora chamada de supervisor escolar, que inicialmente tinha como função a inspeção da prática docente, que seriam os profissionais que eram representados pelo governo e que se encarregavam de fiscalizar os procedimentos administrativos e pedagógicos. E como a Luana falou, né, isso tudo começou lá com o vocacional, né, que começou com os jesuítas, e aí o próprio artigo ele fala que isso a gente pode dividir em 3 importantes fases, onde essa fiscalização se confunde com a inspeção escolar, que a sua atuação ela era preocupada com o cumprimento de prazos e leis somente na primeira fase. A seguinte fase ela pode ser considerada construtiva, que se preocupava com o trabalho de orientação dos professores, corrigindo supostas falhas e orientando sobre os procedimentos a serem seguidos. E a terceira fase, e atual, que a gente pode considerar, é a criativa, em que houve a separação da supervisão escolar, buscando a direção do aperfeiçoamento das pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem.
E aí a gente fala dessa questão do coordenador, né? Que ele está diretamente ligado aos professores, mas também a toda a escola, né? Que eles têm que estar atentos. E aí muitas das vezes a gente vê que essa coordenação ela pode ser considerada centralizadora, porque o coordenador ele pensa somente na função dele de coordenar aquele espaço. Só que a gente tem que pensar também, não somente deixar esse papel para o professor, para pensar na realidade do aluno, mas já vem desde lá de cima, vamos dizer assim, da coordenação em si, da gestão escolar, de pensar da realidade, onde que está a escola, onde que está o próprio coordenador mesmo, que muitas das vezes ele passa a ter outras funções para além de coordenador, então aquela realidade passa primeiro por ele para ver a realidade que ele está vivendo, para depois vir assim as outras funções e para vir também a do aluno. E também uma parte importante é manter o seu exercício de formação, com pesquisas, debates sobre o seu próprio trabalho, porque assim como o professor tem que manter essa formação sempre em construção, até para a gente sempre se atualizar, porque a cada ano entra um negócio diferente, entra uma lei diferente, um nome diferente. Então, o coordenador não passa também disso, né? Porque ele é aquela gestão que está em cima, né, do professor. Então, para ele passar para o professor, para ele auxiliar, ele também tem que saber estar por dentro das coisas. E agora eu vou passar para minha amiga Gabi. Bom, gente, dando continuidade, vou estar falando sobre o orientador educacional e como a Letícia falou, assim como tem muito o desvio de função no cargo de coordenador, também há no orientador, porque até hoje em dia você vê que muitas pessoas confundem esses dois papéis, mas ainda bem que estamos fazendo esse vídeo para diferenciar ambos. E no artigo que eu li, o orientador educacional no Brasil, ele cita que este profissional, se existente, recebe denominações variadas e exerce atividades também variadas. Mas o verdadeiro papel do orientador educacional é o acolhimento do aluno. E atendimento é estar presente, a conexão com os especialistas que fazem parte da vida do aluno. Ou seja, ele está totalmente dedicado ao cuidado dos alunos, a compreender todas as questões pedagógicas do aluno na escola, no ambiente escolar. E o orientador, ele, como a Luana falou, no início, ele foi instituído no ambiente escolar de forma vocacional, que era para ajudar os alunos, os estudantes, a descobrirem suas carreiras, suas futuras profissões. E depois disso, não apenas orientar para o trabalho, ele ganhou contornos como um psicólogo, sendo que o orientador educacional ele é diferente de um psicólogo escolar. Ele está para resolver apenas as questões pedagógicas relacionadas ao aluno, claro, questões de aconselhamentos, mas tudo que se diz respeito ao ambiente escolar. E, por muito desses períodos, ele começou a entrar em um processo como resolução de conflitos. Tudo para ele, o aluno mais problemático, o aluno mais complicado, joga para o orientador educacional, como se ele fosse um apagador de incêndios. O orientador é visto apenas como essa questão. E isso nas escolas privadas? Sim, sim. Pois é. Exatamente. Quando existia o orientador educacional, tiraram o orientador educacional por achar que o coordenador pode fazer esse papel e tiraram, essa função foi extinta do ensino público da cidade do Rio de Janeiro. Em alguns outros estados ainda a gente encontra orientadores educacionais, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro foi extinto por o coordenador poder também fazer essa função, que também, muitas das vezes, também é um apagador de incêndio, e assim vai acumulando as funções. Então, o coordenador, ele tem a relação com os professores e prática pedagógica, já o orientador educacional, estudantes e famílias. Ele também é visto como um técnico pedagógico. Então, o orientador educacional ele está voltado totalmente, diretamente para o desenvolvimento integral dos alunos. Ou seja, ele não só resolve os BOs, mas ele também está voltado do vínculo com as famílias, com os professores, porque não é apenas o aluno, mas também ele precisa ter o vínculo com os professores da instituição, precisa estar relacionado com todos os funcionários da instituição, com os familiares desse aluno, para também intervir naquilo que o aluno precisa. Hoje em dia, ele atua na cidadania, participação social, autonomia, desenvolvimento do aluno. O aluno é o centro do trabalho do orientador, a compreender o mundo e o seu papel dentro dele.
o aluno, a escola, a família, a comunidade, o orientador está envolvido em tudo isso. E ele não é mais um apagador de incêndios, mas sim construtor de pontes. Então, é muito importante a gente estar sabendo diferenciar isso, não ver apenas o orientador como alguém que está ali para resolver problemas, mas que também ele vai criar soluções acima disso, não apenas chamar ele ali, vem resolver isso aqui agora que está acontecendo, mas através daquilo, ele vê o problema e buscar soluções juntamente com as famílias, os professores. Então, o papel do orientador educacional é muito importante para a instituição. Aquelas que tiraram, como, por exemplo, o ensino público retirou o orientador educacional, muitas pessoas, assim como esse artigo que eu li, ele fala sobre a importância desse cargo retornar para a instituição pública, porque é de extrema importância e se difere totalmente do papel do coordenador, até porque cada um vai ter uma função, vai poder trabalhar de forma mais afunda no que tiver que resolver nas instituições. Exatamente. Retornar como ponte de resolução, não só ser chamado como um mediador, né? Porque senão vai parecer que é um mediador. E agora vamos passar para a Karen, que vai ficar em fazer mais profunda essas diferenças entre o orientador educacional e o coordenador pedagógico. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo o nosso seminário. Tudo bem? Então, agora nós falaremos sobre as diferenças entre o coordenador pedagógico e o orientador educacional. A princípio, o certo seria a gente focar principalmente numa parte mais objetiva, na função de cada uma delas, onde uma trabalha mais a questão do ensino, que é a parte pedagógica, como foi dito pelas meninas, que o coordenador, ele vem entrando como sendo um braço direito do professor, onde ele tenta garantir, ele procura garantir de todas as formas possíveis com que a proposta escolar, ou melhor, a proposta pedagógica de dentro dessa instituição seja realmente cumprida dentro da sala de aula. Então, ele faz esse papel mediano entre o professor, a parte pedagógica e a organização. E é aí que a gente entra com a questão da diferença. O orientador, por sua vez, quando o coordenador ele é o braço direito do professor, o orientador, por sua vez, ele entra sendo o braço direito do aluno, que ele já entra com a parte social, onde o aluno também ele precisa dessa certa atenção, dessa mediação. As meninas também disseram aqui sobre a questão do desvio de função. E, na verdade, a gente também percebe que em muitas escolas a gente não tem nem os dois, na verdade, né? Já falta um, imagina os dois. Então, assim, ou a gente tem o coordenador pedagógico, ou nós temos o orientador pedagógico, ou quando nenhum, né, para falar a verdade. Eu tinha até escrito uma observação aqui, falando que o certo seria que os dois se complementassem, porque mais que certo era que os dois estivessem em todas as instituições de ensino, para que desse suporte, entendeu? Não só ao professor, não só na organização do plano, das atividades, do cotidiano, mas também na mediação e na ajuda, para dar o apoio para o aluno, entendeu? Na questão também da comunidade escolar, que é entre o aluno, o professor e até mesmo a família, né? Então, assim, o orientador, ele entra com esse suporte, com o apoio. A semelhança que faz com que a gente acabe semelhando eles, conciliando como se eles fossem a mesma função, quando na verdade não. Eles têm o mesmo papel, digamos assim, de mediação, de apoio, de suporte, mas a diferença é o público-alvo de cada um. O coordenador pedagógico, ele entra dando suporte para o professor, entendeu? Nessa área mais pedagógica. O orientador, ele entra dando suporte para o aluno e a família do aluno, como, por exemplo, o aluno está com baixa frequência, ou ele está com algum problema, uma dificuldade no comportamento, ou ele tem alguma certa dificuldade mesmo, até na questão do aprendizado, o que também ele pode trabalhar junto com o coordenador, tá? Se é uma questão de aprendizado que o aluno está tendo, o coordenador, ele entra conversando com o professor, para poder ver as possibilidades, as estratégias que eles possam traçar, para poder fazer com que seja melhor o aprendizado e eles consigam alcançar esse aluno que está com dificuldade. O orientador, trabalhando em conjunto com o coordenador, ele já pode fazer o contato com a família, chamar para conversar, fazer esse acolhimento, procurar saber qual é a fonte, a raiz do problema, entendeu? Então, assim, a gente vê essa tremenda dificuldade nos dias de hoje. Eu não sei antigamente, mas nos tempos que eu estudei,
né, nas escolas, na verdade, eu sempre estudei escola pública. Eu nunca vi em nenhum momento ter um orientador educacional dentro das escolas. Supervisor até tinha, mas eu também não vi ele sendo tão ativo nessa questão. Eu não sei se é porque o coordenador, a função dele é fazer essa ponte entre o professor e a coordenação, né, e o projeto da escola. Mas, assim, eu particularmente não vi muita atuação de nenhum e nem outro, bem raso mesmo, entendeu? Eu procurei saber, eu estou entendendo agora mais ou menos como funciona, acredito que as meninas também, porque a gente sempre acreditou que os dois tivessem o mesmo papel, apesar de terem nomes distintos, né? Então é isso, a gente acredita que apesar dessa dificuldade, ainda assim tem pessoas que procuram fazer com zelo a atuação delas dentro desses papéis, entendem? E assim, eu achei muito interessante uma frase que eu peguei, que diz que eles não trabalham isolados, né? O certo é eles não trabalharem isolados, né? Se um aluno está tirando notas baixas porque ele está passando por problemas familiares, como foi dito, a gente não sabe como é que o aluno ele vai pegar aquele certo conteúdo, né? Pode ser que a turma toda esteja mais avançada, aquele certo aluno está ficando para trás por falta de um olhar mais sensível, um ouvido mais atento, sabe? Então é isso, eu acredito que se os profissionais tiverem esse zelo, esse profissionalismo de trabalhar em conjunto, eu acho que vai começar a caminhar tudo da melhor maneira possível, porque agora a gente vê que é dificuldade mesmo de manter os alunos dentro da sala de aula e até mesmo a baixa frequência, eu acredito que a baixa frequência está nesse ganchinho mesmo, da falta de um olhar mais sensível. Então, eu acho que seja isso, a diferença está na questão do público-alvo de cada um. Eles têm uma função parecida, que é o apoio, a mediação e o suporte, mas o público que eles dão esse apoio, esse suporte, é diferente, entendem? E é isso. Algo mais a acrescentar, meninas? Não, e até porque, eu botei até aqui, se o orientador educacional ele é desnecessário, por que as redes privadas ainda mantêm ele? Né? Já que no ensino público aqui do Rio de Janeiro foi tirado, por que ainda existe essa profissão? Então, por isso que você falou, cada um é para papéis diferentes, um para lidar diretamente com o aluno e outro com o professor. Isso aí. Eu acho também que é para não sobrecarregar, né? Porque acaba que se só tem um coordenador pedagógico, acaba que ele vai ter um acúmulo de funções e não vai exercer a função corretamente em nenhuma das funções que for proposta a ele. Então, eu acho assim que tinha que voltar a ter o orientador educacional, o coordenador pedagógico. Até tem uma situação que, na escola onde eu trabalho, que está sem professor e quem assume a turma é o coordenador pedagógico. Exatamente. E a função do coordenador pedagógico, quem faz? O coordenador pedagógico também. Então, assim, cria um acúmulo de funções muito grande e ele não consegue exercer uma função com excelência em nenhuma das áreas que é proposta a ele. Tapa buraco. Justamente. Tapa buraco, exatamente. E eu acho interessante também a gente acrescentar aqui um dos maiores desafios. As pessoas não querem trabalhar dentro dessa área do coordenador pedagógico ou até mesmo do orientador educacional, porque um ou outro acabam tendo esse desvio de função. Se numa escola não tem um orientador educacional, tem um coordenador pedagógico, esse coordenador vai acabar tomando para si toda a responsabilidade do orientador, entendeu? Ou então, quando a escola não tem o coordenador, só tem o orientador vai acabar tomando para si a responsabilidade do coordenador. Então, fica assim, nessa não disputa, né? Mas fica assim, nesse encargo que ninguém quer tomar para si, porque acaba que é muito desgastante, é exaustivo, e a gente fica nessa carência, entendeu? Por isso que a gente vê, eu posso até dizer que está escasso. Numa escola agora que eu estou fazendo estágio, na gestão, eu vejo que, na verdade, lá eles estão até se queixando, pedindo para eles mandarem alguém justamente para dar suporte lá na secretaria, porque nessa escola não tem coordenador e nem orientador, não tem os dois. Já fica difícil com um, sem os dois, pior ainda. Então, fica assim, esse encargo que era para os dois, fica nas costas do diretor. Então, é assim, eu vejo que eles vão jogando função, responsabilidade de outras funções em cima de outra pessoa. E a gente fica com esse problema enorme. Então, a gente tem que procurar, de alguma maneira, dar um jeitinho, não dar um jeitinho, né? Dar um jeitinho a gente sempre faz, que é essa questão de assumir responsabilidade que não é nossa.
Mas eu digo assim, vamos tentar procurar traçar uma estratégia, entendeu? A gente procura pesquisar mais, se aprofundar mais a fundo, porque senão eu acho que vai acabar ficando mesmo carente essa área, ninguém vai querer assumir essa responsabilidade. Sim. E o que acontece lá na escola é totalmente ao contrário, né? Lá não tem um diretor, tem apenas o coordenador e o orientador. Só que o coordenador ele passa a ter esse papel do diretor, que ele se mantém nessa questão totalmente centralizadora. E aí o orientador ele faz o papel dele de orientar todos e também de ao mesmo tempo coordenar. E é ele que é o braço direito de tudo, dos professores, dos alunos, dos funcionários, enquanto o diretor só está ali como se fosse o dono da escola e apenas sendo o dono, porque assim, de auxílio mesmo a gente não vê, e até mesmo por fala dos professores de que, vou falar diretamente com o orientador, porque o coordenador, ele fica na sala dele e a gente pouco vê na sala, então muitas das vezes o auxílio é diretamente com o orientador. Então mesmo tendo os dois, parece que a gente acaba tendo só um, não de fato os dois ajudando um entre outro. Exatamente. Gente, nós vamos ficando por aqui. Obrigada. Um beijo. Tchau.